O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jamil Hassan e o curso é sobre Direito Civil. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá pessoal, eu sou Jamil Hassan, estamos falando sobre Direito Civil aqui no nosso curso Saber Direito. Estamos na nossa aula 3, nas aulas anteriores. Continuamos a sequência do assunto, mas nas aulas anteriores falamos do negócio jurídico. Na aula 1 falamos lá dos elementos do negócio jurídico, da condição, do termo do negócio jurídico. Depois nós tratamos na sequência, na aula 2, sobre os efeitos, defeitos, consequências. Agora nós falamos na aula 2 ainda sobre os vícios de consentimento, e só para recordar, os vícios de consentimento eram 5: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. E agora, nessa nossa aula 3, nós vamos falar sobre os vícios sociais. Só que, para iniciarmos o tema, precisamos relembrar alguns assuntos bem interessantes já tratados. Olhem só, quando falamos de negócio jurídico, nós havíamos comentado que precisamos da livre manifestação de vontade. A livre manifestação de vontade é um elemento essencial quando estivermos falando de vício de consentimento. Por quê? Porque no vício de consentimento, a vítima faz parte do negócio. Como já falamos, a vítima está identificada lá no negócio jurídico que foi proposto. No vício social é diferente. Qual é a diferença? A vítima não faz parte do negócio. A vítima é terceiro, em regra, à sociedade. Por isso que é chamado de vício social. Quem é a vítima no vício social? O contratante? O contratado? Nenhum dos dois. Eu e você vamos nos unir para enganar os outros, a sociedade. Por isso que é vício social. Meus amigos, vício social se divide em 2 modelos. Nós temos fraude contra credores e nós temos a simulação. Só que temos que tomar muito cuidado. Quando falamos de fraude contra credores, ele vai produzir um defeito do tipo anulável. E já tratamos desse assunto nas aulas anteriores. Anulável porque depende da vontade do sujeito em propor a medida judicial e pedir uma declaração com este intuito. Por isso que é anulável. Porém, quando falamos de simulação, a coisa fica muito mais grave. Porque simulação, dentro deste universo de vícios, é um defeito, é um fenômeno que provoca um negócio nulo. Simulação é tão grave que é nulo e não anulável. Vejam, vou repetir. Todos os vícios previstos na lei são 7. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, vícios de consentimento. Fraude contra credores, simulação. Ao todo são 7. Vícios de consentimento, vícios sociais. Destes 7, 6 são anuláveis. 1 é nulo. Qual deles é o nulo? Simulação. Simulação é um vício de consentimento tão grave que é nulo. E se ele é nulo, ele vai produzir um efeito jurídico específico chamado de ex. Lembram-se o que é ex? Ex em latim quer dizer passado. Ex tunc. E o que quer dizer tunc? Tunc quer dizer tudo. Tudo volta ao passado. Tudo volta como era antes da celebração do negócio. Mas nós vamos abordar com afinco este tema daqui a pouco. Por enquanto, vamos nos dedicar à fraude contra credores. Fraude contra credores é uma situação muito próxima da nossa realidade, mas muito próxima mesmo. Só que nós não conseguimos visualizá-la
como um defeito do negócio jurídico. Nós adotamos certas condutas de segurança no nosso cotidiano e não imaginamos que esta conduta faz parte de uma legislação, que é a fraude contra credores. Vejam só, quero comprar de uma conhecida minha, de Betânia, vamos falar de Betânia. Estou comprando de Betânia uma casa. Por regra, como eu sou uma pessoa segura, prevento, eu estou pedindo que Betânia forneça para mim cópia das certidões negativas de dívida. Eu quero que você, Betânia, prove que não está devendo dinheiro para ninguém, que não tem nome sujo, que a casa está em ordem, que ela é sua. Quando a gente compra um imóvel, isso é natural. Você fala lá para o vendedor, olha, me forneça as certidões. A gente sempre faz isso, né? Mas não imaginamos que estamos fazendo isso para evitar um vício social chamado fraude contra credores. Bem, Betânia apresentou as certidões para mim. Ela tem tudo em ordem, não tem restrição de crédito, não sofre medidas judiciais, que eu vou falar já já, não tem nenhum problema sobre o imóvel, e eu comprei este imóvel. Tudo bem? Sem problema nenhum, firmamos lá a escritura, por ser forma prescrita. Lembram-se que nós comentamos numa das aulas anteriores que o elemento essencial do negócio jurídico, quando tratamos de imóvel, é a forma prescrita, a escritura? Celebramos a escritura e eu estou garantido, o imóvel é meu. Bom, agora vamos colocar pimenta nessa história. Betânia está vendendo um imóvel que eu adorei, R$1 milhão. Eu quero este imóvel, é minha cara, meu perfil, está dentro das minhas condições econômicas. Betânia, forneça certidões, e ela forneceu. Numa das certidões que ela forneceu, apareceu um protesto no nome dela. Ela está com restrição de crédito na praça. Um protesto de R$100 mil. E eu, mesmo assim, quero comprar este imóvel. Pessoal, cuidado. Agora estamos falando de fraude. Para que eu possa comprar este imóvel com segurança, Betânia terá que provar que tem patrimônio suficiente para pagar esta dívida. E aí eu falei, Betânia, eu quero comprar um imóvel, mas você tem restrição de crédito. Você tem uma dívida lá, um protesto extrajudicial, um protesto em cartório de R$100 mil. E ela me disse, Jamil, fique tranquilo. Eu tenho uma relação, uma relação de bens que paga esta dívida. Não se preocupe, não sou caloteira. Olha só, eu tenho um iate no meu nome, eu tenho mais 13 imóveis no meu nome, eu tenho um carro no meu nome em valor suficiente para pagar esta dívida. E eu falo, tudo bem, vou comprar. Comprei, sem problema nenhum. Muito embora ela tenha restrição de crédito, eu posso comprar. Não houve problema nenhum. Mas, quando que vai acontecer, então, a fraude? Vamos lá. Agora vamos teorizar um pouquinho. O Código Civil diz, fraude. Devedor aliena bens que possui na constância de dívida. Então, você que deve dinheiro, vende seus bens. O comprador, eu, adquiro os bens e tenho ciência da dívida. Então, eu, Jamil, estou comprando bens de Betânia e eu tenho ciência da dívida. Como eu tenho ciência da dívida? Certidão. Apareceram nas certidões. E mesmo assim eu compro. Diz a lei. Então, devedor aliena os bens que possui na constância de dívida, conhecidas pelo comprador. E esta venda que o devedor faz, o deixa insolvente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está vendendo para vocês bens, só que o patrimônio que lhe resta não é mais suficiente para pagar esta dívida. Aí estará ocorrendo a fraude contra credores. Betânia vende esta casa de R$1 milhão para mim. Existe esta dívida de 100 mil em nome dela, ela está vendendo o último bem, ela não possui mais patrimônio para pagar esta dívida. Diz a lei, Jamil, se você comprar, é fraude. Por que é fraude? Porque você está agindo em conluio com ela. Olha, você sabe da existência da dívida, apareceu na certidão. Olha, você sabe que esta venda está deixando Betânia na condição de
insolvente, o patrimônio que ela tem não é mais suficiente para pagar a dívida. E mesmo assim você está comprando, logo há um conluio entre você e ela. Na literatura, este conluio chama-se consilium in fraudes, o conluio para fraudar. E é realmente o que está acontecendo. Bem, me veio na mente então, como eu sou uma pessoa insegura, de não pedir as certidões. Betânia, pode vender o imóvel para mim e não precisa mostrar as certidões. Nem quero saber o que tem lá. E aí eu não fico sabendo da dívida, logo não posso dizer que pratiquei fraude. Certo? Diz a lei. Errado? Você, Jamil, comprador, tem o dever de pedir certidões. Você tem a obrigação. Se você não pedir, estará assumindo o risco da fraude. Ótimo. Comprei a casa de Betânia, ela está insolvente. Pergunto, quem é a vítima deste vício social? Eu, Jamil, comprador, ou Betânia, a vendedora, a devedora? E eu vou responder para vocês, nenhum dos dois. A vítima desta relação jurídica foram os credores de Betânia, porque eu mesmo sabendo que Betânia é insolvente, comprei os bens dela e com isso ela não pagou os credores. E pelo amor de Deus, não me venham com histórias. A Betânia virou para mim e disse, Jamil, eu estou vendendo esta casa para pagar os credores. Pessoal, Betânia, você quer realmente pagar? Então vamos fazer o seguinte, eu pago por você. Eu vou comprar esta casa, quanto que é o valor da dívida? 100 mil reais? Te dou 900 e os 100 mil eu pago para os credores. E aí ela continua, e se você não pagar? Simples, se eu não pagar, a venda será desfeita e o prejuízo é meu. Porque os credores vão propor uma ação, se a dívida não for paga, os credores vão propor uma ação contra Betânia, a vendedora, Jamil, o comprador, e provar em juízo que ambos estavam em conluio. E como eles vão provar? Simples. Vão falar, olha, senhor juiz, a data da venda é posterior à inscrição do débito. A dívida de restrição, que gera restrição de crédito para a Betânia, é de janeiro. A venda foi em agosto. Jamil sabia, eu tinha o dever de saber. Ele agiu em conluio. Vamos anular a venda. Bem, vamos anular. Eu perco este imóvel para a Betânia. A casa sai do meu nome e volta para a Betânia, com o intuito de ser penhorado e pagar as dívidas que Betânia tem. Pessoal, eu, Jamil, vou receber o dinheiro que paguei para a Betânia? E o Código Civil diz, filho, você estava em conluio. Chora. Chora mesmo. Você não vai receber o dinheiro de volta. Você terá que propor uma ação contra a Betânia para conseguir esse dinheiro. Os credores moveram uma ação para você perder o imóvel. Já perdeu. Agora você quer receber o dinheiro de volta? Vá discutir o seu dinheiro em outra ação. Nesta, que gerou a fraude, já era. Você acabou de suportar o prejuízo. Chora. Vejam que coisa interessante. Para que haja a fraude contra credores, eu preciso desses requisitos. Existência de dívida inscrita, alienação de patrimônio que coloca o devedor na condição de insolvente. O comprador tem que ter ciência da dívida e da insolvência. Tudo bem? Os credores é que vão propor ação contra os dois, necessariamente, comprador e vendedor, porque precisa ficar provado em juízo a existência do conluio entre comprador e vendedor. A venda é cancelada, o bem volta para o nome do vendedor, eu, comprador, vou perder este dinheiro e terei que discutir o ressarcimento.